Olá, começa agora mais um Entrevistas DPE. Eu sou o Thiago Cortes e hoje a nossa conversa é sobre livro de fantasia, ação e aventura. João Gabriel é estudante da graduação e escritor roraimense. Lançou o livro Caça às Trevas, Caminho da Vingança. Seja bem-vindo, João. Muito obrigado, cara. Então, esse é o primeiro livro da saga Ouro e Chama. Conta pra gente como que é a história de Cal. Cal, ele teve os pais assassinados. Conta aí como que aconteceu, mas também não dá spoiler pra quem for escutar. Esse é um negócio que eu detesto, é spoiler. Mas, se eu posso resumir a história um pouco, esse rapaz, o Cal. A história ela é dividida em dois períodos. A primeira parte da história, os 6 primeiros capítulos, são quando ele ainda tem 16 anos de idade. A segunda metade é quando ele já tem 20. Nessa primeira metade, eu contei um pouco da adolescência dele, como é que era a vivência dele em casa. Ele era um rapaz pobre e queria fazer mais coisas da vida, mas ele sempre foi ensinado que a família dele era a coisa mais importante. Então, ele nunca quis muito mais do que ele tem e nem tentou alcançar isso também. E o pai dele era um caçador. Não um caçador de animais, ele era um caçador mais de recompensas mesmo. E o nome dele, por coincidência, era Caça-Trevas. Porque Caça-Trevas, na verdade, é um nome de família que eles carregam. Todo pai passa pro filho quando o filho faz 18 anos. Então, o pai do Cal já era Caça-Trevas o 9º. Então, quando o Cal fizesse 18, ele seria Caça-Trevas 10º. E aí acontece que um dia eles vão pra cidade, porque um chefão do crime lá, um cara chamado Braço Forte, inclusive eu amo zoar com esse nome na minha própria história, é maravilhoso. O cara chamado Braço Forte, ele... Eu lembro da piadinha quando você me contou. Sim. Ele manda os dois caçarem um animal lendário. Esse animal, as pessoas nem acreditam que existem. Nem ele mesmo acredita que existe, mas ele sabe de uma outra lenda ao redor desse animal que quem matar esse bicho e tomar o coração dele e beber o sangue vai conseguir os poderes do animal, porque é um animal que tem poderes relacionados a fogo. O nome desse animal é Negrume, porque ele é extremamente preto. Ele é tão preto que, por exemplo, à noite é impossível de encontrar ele, porque ele é muito escuro. E aí, os dois, eles ficam, tipo, meio apreensivos, assim, cara, porque é um animal lendário, eu nem sei se isso existe, mas eles recebem 1 mês de tempo para poder ir atrás disso. Então, eles vão para a floresta, e aí eles têm uma pequena jornada lá dentro dessa floresta. Nessa parte, eu aprofundo um pouco do relacionamento deles. Dentro dessa floresta, eles encontram o animal, só que dá tudo errado, porque o animal acaba comendo o pai do Cal vivo. E depois disso, o Cal fica desesperado, volta pra casa, ele não consegue matar o animal. Ele teve a chance. Quando ele viu acontecendo, ele tava com o arco e a flecha na mão. Ele tava com a flecha puxada no arco, mas ele não conseguiu atirar. Ficou com medo. E aí ele correu, foi pra casa. Chegando em casa, ele contou pra mãe. E a mãe dele ficou com muita raiva dele, acusou ele de ser covarde. E aí, mano, começa como é que fala? O complexo de inferiorização desse rapaz pra cima dele mesmo. Depois disso, a mãe dele acaba morrendo também, mas eu não posso dizer pelo quê. E aí, cara, pra quem for ler o livro. Aí, depois que acontece a morte da mãe dele, ele sabe que, de uma forma ou de outra, o culpado disso tudo é o Braço Forte. Porque se não fosse por ele, nada disso teria acontecido. Então, ele se culpa ao mesmo tempo que ele culpa o cara. E aí ele jura vingança. Muito mais pra ver se ele consegue se sentir bem consigo mesmo, né? Do que só por vingar os pais. É isso. E como é que foi o processo criativo pra escrever? Seu primeiro livro? Cara, pra falar a verdade, esse nem é o meu primeiro livro. Não? Não é o meu primeiro livro. O meu primeiro livro também se chamava Caça-Trevas. O protagonista também se chamava Cal. E eu posso até dizer que é o mesmo personagem, mas também não é, cara. Porque mudou tanto, tem muitas versões. Porque, tipo assim, eu sou fã de Senhor dos Anéis, né? E o Tolkien, que é o autor de Senhor dos Anéis, ele escreveu o primeiro livro dele, o Hobbit, que ele publicou em 1939. E esse livro dele, ele
escreveu várias e várias versões. Teve até uma ocasião, quando saiu O Senhor dos Anéis, o primeiro livro da trilogia, ele quis reescrever o Hobbit inteiro porque ele queria adequar ao tom de Senhor dos Anéis. Porque o Hobbit não tinha aquele tom sério que Senhor dos Anéis tem, ele tinha um tom mais infantil. E eu passei por isso também, enquanto eu estava na minha vida de escritor, porque eu escrevi essa primeira história, que o nome era Caça-Trevas, o Mal em Solar. E aí, depois de muito tempo, eu pensei, cara, eu quero reescrever isso aqui, não sei. Sabe quando tu relê alguma coisa antiga tua? Sim. Acho que todo mundo tem isso, nem precisa ser escritor. Se for reler uma coisa antiga tua, tu sempre sente aquele desgosto, fica tipo, nossa, cara, eu escrevi isso aqui, aí eu percebi que eu queria mudar. Amadurece, né? Exatamente. E aí eu percebi que eu queria mudar o que eu tinha feito. E aí eu comecei a reescrever, isso foi em 2022. E aí comecei a reescrever, e o nome mudou. Eu mudei pra Os Filhos da Caçada, é o nome. E aí depois mudou de novo pra esse nome que tá agora. Mas são histórias dentro do mesmo universo. Sim, são todos dentro do mesmo universo, mas é quase como se eu tivesse feito vários reboots na minha própria história. Então essa atual é o reboot definitivo, entendeu? Sim. Eu não mudo mais. Agora é pra seguir em frente, não é pra ficar só na primeira. Mas se fosse pra eu falar de todo o processo, ele envolveu um monte de coisa. Envolveu filmes que eu gosto, jogos que eu gosto, experiências da vida também, até porque eu acho que todo escritor concorda que na obra a gente coloca muito de si mesmo, né? E aí nela. você se vê no protagonista? Eu me vejo no protagonista, me vejo nas duas outras protagonistas, porque isso é que eu esqueci de citar. Mas como eu falei, tem a outra etapa da história. Depois da primeira, ele se torna adulto, né? Ele faz 20 anos de idade. Nessa etapa da história, ele já não é mais o garoto, né, gentil, que ele era um cara gentil. Só que ele não é mais esse rapaz gentil, tímido, gente boa. Aí agora ele já é tipo um Batman do medieval, entendeu? Ele mudou o nome dele pra Caçador Assombrado. Na verdade, nem foi ele que mudou. Todo mundo chama ele assim porque a maior parte das pessoas nem vê ele. Quem vê ele são os criminosos. E os criminosos, quando veem ele, é a última coisa que eles veem da vida. Então, ele ficou famoso por esse nome também porque ele forjou uma máscara de metal um dia. Eu nunca descrevo isso na história, mas ele forjou uma máscara de metal um dia porque ele queria se esconder, né? Ele não queria nem olhar pra si mesmo e nem que os outros olhassem pra ele. Ele forjou essa máscara justamente pra isso. E ele usa ela literalmente toda hora. Ele nunca tira essa máscara. E a única coisa que tem nessa máscara que dá pra reconhecer são os dois olhos dela, porque eles são dois círculos bem grandes e vazios, então quase não dá pra ver o rosto dele. Então é quase como se ele fosse uma entidade mesmo. Todo mundo tem medo dele. E aí ele caça criminosos, por motivos óbvios, né? Ele caça criminosos e acontece que um dia, depois de uma das caçadas dele, ele entra num bar lá, no meio da estrada, pra beber um pouco d'água, porque ele não bebe álcool, vai beber água. Aí, entrando lá, chega outros caçadores de recompensa, e eles estão com duas mulheres presas. E essas mulheres eram propriedade, entre aspas, do Braço Forte. E elas estavam prestes a serem devolvidas, porque elas tinham fugido. E aí, mano, ele reconhece uma delas. Ele tá lá no bar, ele olha pra uma delas e ele reconhece. Porque a mulher que ele reconhece, ele era apaixonado por ela quando era adolescente. E ele fica tipo, caraca, não acredito. Tem triângulo amoroso? Não tem. Tem triângulo amoroso. Não tem triângulo Tem amoroso. enemies to love? Não tem. Eu acho que é uma história muito... muito... Foca no romance e tem algum momento ali Tem do romance. protagonista. Tem romance. Porque tem um romance não entre ele e essa mulher. Porque depois desse tempo ele já não sente mais nada por ela além de, tipo, carinho, entendeu? O que acontece mesmo é romance com a outra que está com ela. Eita. Que aí é o seguinte. Depois que ele vê elas duas, ele decide que ele vai libertar elas. Aí ele finge, ele conversa com o cara que tá com elas, ele finge que vai devolver elas no lugar dele, pro cara. Ele fala, não, você deixa elas comigo, que eu levo elas de volta, tá tudo certo. E aí quando ele faz isso, ele vai lá, mata os caras, volta pra taverna e decide que ele vai libertar elas duas. Ele fala, olha, se vocês quiserem, vocês podem ir embora. Só que elas não querem ir embora. Elas não querem ir embora porque, tipo, elas querem se vingar do cara. Porque uma está grávida dele, que é justamente a que ele era apaixonado quando era adolescente. Plot de gravidez. Uma está grávida do maluco lá.
por coisas, né, muito terríveis que ele fez com ela. Sim. E a outra se chama Maria. A grávida se chama Nina e a outra se chama Maria. Essa outra moça que tá com a Nina, a Maria, ela foi sequestrada quando tinha 12 anos de idade. E desde os 12 anos ela se prostitui. Não porque ela quer, né? Mas porque ela foi forçada a fazer isso por causa do vilão da história. E aí acontece que elas não querem ir embora. Elas dizem que não conseguem desapegar do sentimento que elas sentem contra o cara. Então elas falam que vão acompanhar ele de volta à cidade para pegar o cara e resolver essa situação. E ele fala, não, mas vocês não precisam vir. Elas falam, vamos sim. E aí elas vão. E aí tem esse trio de protagonistas, que eu acho que é um padrão de toda história de fantasia. Toda história de fantasia tem um trio de protagonistas. Sim, Harry Potter, geralmente. Percy Jackson, Senhor dos Anéis também. E aí, fala sobre a continuação. Você falou que tá escrevendo uma continuação. Uhum. Quantos livros mais você pretende escrever? Uhum. Sobre a quantidade de livros, eu não tenho certeza, até porque eu sou daqueles escritores que não planeja nada. Eu não planejo nada. Pra tu ter uma ideia, os capítulos desse livro, eles vieram na hora. Então, tudo que as pessoas forem ler no livro, tudo que eles estão lendo lá, eu não planejei. Eu fui escrevendo, porque foi vindo na minha mente. E eu fui colocando, e aí... Porque foi uma coisa até que eu disse hoje. Eu achei um post no Twitter perguntando... quando vocês escrevem a história, vocês planejam ou vocês fazem na hora? E eu falei, cara, os meus personagens têm mais autoridade do que eu. Então, é tudo na hora. Então, do mesmo modo que a história saiu na hora, as outras também vão sair na hora. Mas o que eu posso dizer é que eu tenho uma continuação planejada assim agora, que é Caça-Trevas, O Mal Insolar. Tem o nome da primeira história que eu escrevi. Só que agora vai ser a continuação dessa aí. E o que eu posso dizer sobre ela? A primeira história, ela é uma história mais de aventura, né? Tem muita jornada e tem bastante ação, mas essa segunda eu acho que ela vai ser mais de suspense. Até porque ela se passa num lugar só. Ela não se passa em vários lugares. Esse solar que tem no título é uma vila, na verdade. É uma vila de pessoas que adoram o sol. Por isso que elas deram esse nome pra vila. E essa vila tem um líder religioso. O nome dele é Mediador. Eles chamam de Mediador porque é como se ele fosse a ponte entre a Terra e o Sol. Então ele conversa, né, com o Sol e diz o que ele quer para as pessoas. E aí o Cal mora nessa vila. Nessa etapa da história ele já tem uma filha. Olha aí, spoiler. Alguma coisa dá certo no final do primeiro livro. Ele vai ter uma filha aí no futuro. E até agora é isso. É o que eu tenho de esboço. Eu tô escrevendo o primeiro capítulo também. Ao mesmo tempo que tô tentando divulgar a primeira história. Como é que tá sendo ser um autor independente? Tá aqui em Roraima? Tá sendo complicado. Como é que foi pra você publicar? Conta um pouquinho também sobre a arte. Tá sendo um pouquinho complicado. Porque, cara, pra ser sincero, né? A gente tá em Roraima. E Roraima é complicado pra quase qualquer coisa. Não é nem só pra arte. A gente que faz jornalismo tem muita sorte. Porque emprego pra jornalismo não falta, né? Mas a maioria das coisas é mais complicado. Cantores aqui penam bastante, né, para fazer o nome, artistas visuais que pintam, artistas que fazem filmes, curtas, é difícil de despontar, né? Então é um pouco complicado, até porque dinheiro, né, também é uma coisa que as pessoas precisam para comprar o livro. E às vezes dá um desânimo, para ser sincero, porque também não posso ficar... Eu não tenho muito direito de ficar desanimado, porque o livro foi publicado dia 5 desse mês. Então eu não tenho tanto tempo para ficar desanimado. Ainda não tem um mês de publicado. Não tem um mês. Mas às vezes dá um pouco de medo, sabe? Porque às vezes eu entro lá no site para autores, porque dá para ver quantos livros tu já vendeu, né? E aí eu fico lá olhando, às vezes de vez em quando, fico atualizando a página. E às vezes eu fico assim meio triste, porque, pô, não sobe. Mas também não é para eu ficar de cabeça baixada. Eu tenho que tentar fazer alguma coisa. Tanto é que eu tô aqui, né? Tô aqui. Como é que foi pra publicar o livro? Pra publicar o livro, foi engraçado. Pareceu até sinal divino. Porque aconteceu ano passado.
eu tava relendo o que eu já tinha escrito, quando o livro ainda se chamava Filhos da Caçada, e eu reli, e eu fiquei com raiva porque eu senti de novo aquela sensação de que eu queria reescrever. E eu falei, não, se eu for reescrever o livro, eu vou publicar ele na Amazon. Porque tem aquele negócio, como é que é o nome? Aquele meio grátis, né? Que eles dão, que é o Kindle Direct Publishing. Que tu coloca o livro lá e aí tu pode ganhar o teu dinheirinho ali. Porque eles fazem a publicação de graça. Só que aí, claro, tu tem que fazer a diagramação das páginas, a capa, tudo mais. E eu pensei, então eu vou revisar o livro inteiro. Vou ajeitar os erros de português, vou ajeitar as descrições e tal. Aí eu comecei a fazer. E enquanto eu estava fazendo, apareceu uma editora pequenininha. O nome é Editora Literando. E eles estavam fazendo uma promoção. Estavam fazendo uma promoção de publicação em formato digital de livros. O preço normal deles era R$2.000 e tantos e eles estavam reduzindo para R$997. Eu pensei, cara, acho que pode ser. Aí eu conversei com a minha mãe. Falei, olha, mamãe, você tá afim de me ajudar aqui? Você tá afim de me ajudar nisso aqui? E ela falou, não, eu tô afim de te ajudar. Aí eu falei, perfeito, bora. E aí foi uma coisa muito louca esse dia, porque eles tinham o dia certo para pagar essa promoção. Porque, tipo, eles falaram, olha, a gente vai abrir para vocês pagarem dia tal, mas só dá para pagar 20 pessoas. Só são 20 pessoas que podem entrar. Então, você tem que fazer rápido. Você tem que chegar, pagar no Pix, e aí você tá garantido. Então, era quase que um sorteio. Aí, nesse dia, eu passei a noite inteira acordado. Eu não dormi. Porque eu sabia que se eu dormisse, eu não ia acordar na hora. E aí, eu fiquei a noite inteira acordado. Quando bateu 5 horas da manhã, minha mãe acordou, me deu dinheiro e aí eu paguei. Eu fui o primeiro a pagar. Olha aí. Eu fui o primeiro a pagar. Isso foi em fevereiro desse ano. E aí, desde lá até agora, essa editora, eles cuidaram de toda a parte necessária para publicar o livro. Eles fizeram um registro na Biblioteca Nacional, que é uma coisa importante, porque senão pode ter plágio tranquilamente. Porque o registro na Biblioteca Nacional, ele garante que o livro não... O direito autoral é meu, né? Sim. Então aí ninguém mais pode ficar copiando. Então aí tiveram esse registro, fizeram toda a parte de diagramação das capas, ou seja, eles deixaram... Capas não, páginas, eles deixaram todo o texto adequado para poder caber no celular e tudo mais. E aí teve a parte da capa. Só que na parte da capa eu queria uma coisa mais à minha cara. Então quem fez a capa foi a minha namorada. Amanda Evelyn, o nome dela. Ela não vai ouvir isso até que eu mande pra ela, porque ela não sabe nem onde é que tá disponível, mas... citei ela aí. Te amo, amor, te amo. E ela fez a capa pra mim. Aí tu pediu pra eu falar da arte, né? Sim. Então, cara, esse é um assunto interessante. Eu tô com medo de estar falando demais aqui. Mas... Na arte tem uma coruja, tem algo que se assemelha a uma máscara, tem Sim. uma raposa, um Sim. corvo, Sim. algumas flores. Sim. Na máscara, em um buraco que tá de boa, pode falar. Que cabe o olho, uh-huh. tem a noite e no outro tem um pôr do sol. Uhum. E tem o seu nome bem grande aqui, João Gabriel, em letras amarelas. Tô fazendo a descrição pra você que está escutando. Cara, a arte, pra mim, no meu universo literário, que é o universo de Ouro e Chama, é muito importante. Porque uma coisa que todo mundo que é um pouco próximo de mim percebe quando vê qualquer material meu de promoção que eu faço, eu costumo fazer artezinhas, né? Do livro no Canvas mesmo, pra postar em Instagram, Twitter. Todo mundo percebe que eu gosto muito de usar a cor amarela. E eles sempre se perguntam, por que tu usa tanto amarelo? Por que tu usa preto e amarelo? E não é só porque eu gosto de estilo, é porque é intimamente ligado com a história. Eu não posso citar muita coisa porque senão é spoiler, mas o grande vilão do meu universo, o meu Voldemort, o meu Voldemort é um certo deus aí que eu criei e a cor principal dele é o amarelo. Então, sempre que a pessoa estiver lendo, isso daí é uma dica já pra você aqui que vai ler o livro. Sempre que tu vê alguma coisa amarela, eu falando de alguma coisa amarela na história, não é uma coisa boa, é uma coisa ruim.
E por que eu escolhi logo o amarelo? Isso foi uma coisa legal. Porque eu sempre quis criar alguma coisa mais diferenciada, né? Porque o que a gente vê em histórias por aí? Os vilões da história, Voldemort mesmo, Darth Vader, Sauron, todos eles são relacionados à escuridão. Sim, né? e Às usam trevas. cores, a identidade visual é com cores mais escuras. Exatamente. E aí, o que eu decidi? Eu queria que o meu vilão fosse diferente. Eu queria que ele fosse associado com uma coisa que geralmente é boa, mas que aí fica complicado, porque ela não é boa. E aí eu peguei o sol. Então, o sol nas minhas histórias não é uma coisa boa. É representação do vilão, por isso que eu uso amarelo. Por isso também tem amarelo nesse pôr do sol que tu citou aí, na parte que tem o corvo, né? Tem um corvo nessa área do olho. Explicando sobre a capa. Eu sempre quis fazer isso. Vai ser legal agora. Então, a máscara é a máscara do protagonista que ele usa. Essa é a máscara dele. Com os olhos alongados e tudo mais. Agora, o olho que tem a lua de noite e a coruja representa a Maria. A Maria é representada pela coruja, porque ela é uma pessoa muito protetora, até meio controladora também, mas ela não deixa de proteger ninguém que ela ama, ela tá sempre do lado. Então eu quis representar ela como uma coruja. E eu coloquei a noite porque é meio que a antítese do que ela curte, porque ela é de uma religião chamada Iluminação, que é justamente que acredita no sol. Só que ela não é má, tá? Ela não sabe no que ela está acreditando. E aí eu coloquei a noite atrás dela, quis que colocassem a noite atrás dela, porque é justamente para representar que ela tá rodeada de coisas que ela não sabe lidar, né? Sim. Sombras, basicamente. No caso do outro olho, que tá um pôr do sol e o corvo é o Cal. Por que é o Cal? Eu esqueci por que é um corvo, mas eu lembro que eu pesquisei. Eu vi que corvos não sei nem como é que eu chamo. No conhecimento aí das vidas, corvos são um dos animais mais sociáveis que tem na fauna do mundo. Eles são muito sociáveis, eles se comunicam até com outras espécies. Eles têm a mesma habilidade que os papagaios de reproduzir falas humanas. Isso aí é uma coisa que eu nem sabia quando eu descobri. Eu fiquei, caraca, velho. Corvo, do nada, velho. Eu pensava que era só papagaio. E aí, eu vi que são um dos animais mais sociáveis que tem. Também são animais muito protetores. E são inteligentes. São animais protetores, inteligentes. E eles cuidam da sua espécie. Eles cuidam dos seus parentes e tal. E eu achei que isso parecia muito com o Cal. Até porque corvo é estiloso, né, meu brother? Fazer o quê? Também tem isso. E eu coloquei um pôr do sol atrás dele por 2 motivos. Primeiramente, porque o pôr do sol ele é basicamente um fim, né? Como se fosse um fim para alguma coisa. O fim do dia, o fim de uma etapa da vida, o fim de um ano também. Então, é representando que a antiga vida do Cal acabou, né? E eu também coloquei o pôr do sol porque tem a ver com o grande vilão do universo. O sol, o vilão amarelo do caramba. O que acontece, cara? Aí eu teria que explicar mais. Eu não sei se eu posso ficar falando muito aqui. Pode. Posso? Fica à vontade. Tá. Pra tentar resumir. A família do Cal tem uma coisa muito peculiar nela. Sempre nasce filho homem. Não nasce mulheres na família dele. Por quê? Não posso dizer, mas eu posso dizer que eles são amaldiçoados. Eles têm uma maldição neles que nem eles entendem direito. Mas que desde que eles se lembram, eles chamam essa maldição de caçada. E é quase como se fosse o que o Homem-Aranha fala no final do primeiro filme lá do Tobey Maguire. Ele fala que essa é a bênção e a maldição dele. O fato dele ser o Homem-Aranha. Porque com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E é por isso que eles chamam de caçada. Porque mesmo que eles não queiram, alguma coisa sempre vem até eles. O que eu posso dizer? É como se tudo que pudesse acontecer de ruim com a família do Cal vai acontecer. Tudo que puder acontecer de ruim vai acontecer. Então, sempre acontece alguma coisa esquisita de ruim na vida deles. Eles sempre perdem alguma coisa, ou eles sempre têm que lutar por alguma coisa. Eles sempre têm que carregar responsabilidade por alguma coisa, por alguém. E eles não têm como negar isso. Eles não podem negar. Porque se eles negarem, eles ficam loucos. E se eles ficam loucos, eles podem morrer, podem se matar, podem, sabe? Então, assim,
é uma maldição muito forte e ela chega sempre quando eles fazem 18 anos de idade. Assim que eles fazem 18 anos e eles pegam o nome da família Caça-Trevas, já era. Aí pega neles. E isso é uma coisa também que afeta o Cal nessa história, porque ele já tem 20 anos na segunda etapa, então ele já era pra ter aceitado o nome, mas ele não quis. Então tudo que puder acontecer de ruim vai acontecer 2 vezes mais com ele até que ele aceite. Então eu também fiz essa maldição, entre aspas, porque é uma analogia muito com a vida real também. Porque todo mundo tem responsabilidade, né, velho? E às vezes a gente nem queria ter. Às vezes quando a gente sente que tá vindo a época de responsabilidades, a gente fica tipo, cara, eu queria ficar na minha, queria ficar de boa. E nem só de responsabilidades como trabalho, família. A gente na crise dos 20. Exato. Não é nem só relacionado à família, dinheiro, mas também às vezes aquelas pessoas que sofrem com alguma doença, né? Por exemplo, eu já sofri muito com um problema que eu tenho. Eu tenho psoríase. Não sei se tu sabe o que é, mas é um problema de pele. Isso, é isso que eu ia falar no couro cabeludo. Um problema de pele, que ele pode ser no couro cabeludo, mas também pode se espalhar pelo resto do corpo. Mas, tipo, não é nada de grave, entendeu? Só que por muito tempo eu fiquei me agonizando, porque às vezes aparecem umas marquinhas no corpo e eu ficava me sentindo como se eu estivesse morrendo. Eu falava pra mim mesmo, cara, eu me odeio, cara, porque eu ficava ansioso demais, eu ficava passando mal por causa disso. E isso também tá muito na história pra mim, porque é uma representação como se fosse uma maldição, né? Porque essa doença que eu tenho, não é uma doença, esse problema que eu tenho na pele, ele não tem cura, mas ele pode ser controlado. Assim como o problema do Cal também, pode ser controlado. E aí, tipo, por isso que eu botei um pôr do sol. Tá vendo? Eu tirei tudo isso de um pôr do sol, cara. Muito profundo. Tirei tudo isso de pôr do sol. No caso da raposa, tem uma raposa, né? Logo abaixo, lá na máscara. E ela tá de fora da máscara. Eu não posso dizer o porquê. Porque é um spoiler pesado, mas... Eu escolhi uma raposa pra representar a personagem da Nina. A Nina, que era a garota que ele era apaixonado quando era mais novo e a que agora está grávida. O que acontece? As raposas, pelo que eu pesquisei... Se eu tiver errado, me corrijam, mas eu também não vou mudar nada. Eu vi que as raposas são um dos animais mais solitários que tem na natureza. Se for parar pra pensar, até que faz sentido, porque eu nunca vi raposa acompanhada de outra raposa. Toda vez que eu vejo vídeo, foto, é sempre sozinha. Então, é um dos animais mais solitários. E eu escolhi a raposa pra representar ela porque a situação dela, cara, nessa história é um pouco mais pesada do que a dos outros dois. Claro, uma foi se meter em um mercado, entre aspas, muito complicado para uma criança se meter. O outro teve os 2 pais mortos por causa do cara e também perdeu parte da sanidade. Só que ela, mano, ela tá grávida, né? Ela tá grávida do cara. Então é quase como se ela estivesse sozinha nessa mesmo. Então é uma luta que, infelizmente, mesmo que eles cumpram essa vingança aí deles... É uma luta que só ela pode vencer. Mesmo depois de tudo ter acabado, ela ainda vai ter uma luta aí pra vencer. Porque uma gravidez não é uma coisa qualquer, né? Principalmente na época desse livro, que é uma época medieval, é complicado de simplesmente abortar um bebê. Então, é por isso que a capa é do jeito que é. Achei muito bonita. É um livro pesado, né? Acho que eu devia ter citado logo isso. Não é um Qual livro... é a classificação? É 18 anos, cara. 18 anos. Mas... Assim, 16 anos também até vai, até porque, cara, tem coisas aí catalogadas pra 16 anos que são tão pesadas que eu nem consigo entender por que botaram pra 16, né? Mas, sei lá, 16 anos também, quem tiver coragem pode ler, porque, pra ser sincero aqui, não é um livro leve, não é uma história leve. É uma história que tem coisas pesadas, tem acontecimentos pesados, mas não é só isso também. Não é só isso. É uma história que também tem muitas mensagens que, pra mim, eu gostei de ter colocado elas lá. Mas daqui a pouco eu falo um pouco mais. Acredito muitas reflexões e, como você falou, referências, né? Do que você viveu e do que você gosta de consumir. Sim. Explica pra gente como comprar o livro. Tá certo. Cara, então, o livro está disponível na Amazon, no site da Amazon. É literalmente, escreve amazon.com
Aí vai ter toda aquela parte lá do menu deles, né? Aí tu pode escolher entre livros, eletrônicos, tudo mais. Vai em livros, digita lá Caça-Trevas. Se digitar só Caça-Trevas já aparece. É o primeiro resultado. Não tem nenhum outro livro chamado Caça-Trevas, graças a Deus. O livro tá disponível só em formato digital por enquanto, infelizmente, né? Porque o que eu queria mesmo era que tivesse físico. Mas, inclusive, eu creio que tu já ia perguntar sobre isso, então eu vou logo responder. Porque o físico, cara, é caro. Muito caro. Eu mesmo fui perguntar da editora que me ajudou. Eu perguntei pra eles, olha, quanto é que ficaria se eu quisesse tirar 1000 cópias físicas do livro? R$30.000. Caraca. É esse o desafio de ser um escritor independente no Brasil. Exatamente, é complicado. E às vezes eu até penso em algum dia desses mesmo pagar um tradutor pra fazer a versão em inglês, né? Olha, seria muito bom. Pra ver se eu publico ele em... Na verdade, ele já tá disponível em outros países. Ele tá disponível nos Estados Unidos, só que só em português. Pra brasileiros que moram por esses lugares. E aí ele tá disponível em formato digital. Ele pode ser lido no computador, no Kindle também, no celular, no tablet. E tá por R$25. Que é um preço bom, cara. Sim, é um preço... R$25, porque... É um preço comum para um livro. Porque aqui no Brasil o preço comum pro livro é R$80 pra cima, pelo amor de Deus, gente. Pagar R$80 pra poder ler um livro é complicado aqui, né? E o preço não tá ruim. Às vezes eu fico com um pouco de medo, porque eu fico pensando, meu Deus, R$25, cara, pra ler um negócio digital, mas eu creio que não, é um preço bom para o tamanho do livro também, porque o livro tem 500 e tantas páginas. É um pouco grandinho, quase um calhamaço. Tem 500 e tantas páginas. Minha mãe gosta de falar que a minha cabeça tem muitas coisas para dizer. E tem mesmo. Então, assim, é um processo muito simples. Quando tu entra lá na página, tem lá a opção de comprar por Pix, por boleto ou por débito e crédito. Se eu não me engano, tem alguma outra que eu estou esquecendo agora, mas essas são as opções. E é isso, na hora que tu compra, ele já aparece na biblioteca do teu celular ou no teu Kindle, já vai direto, né? E o apoio da sua família? Cara, a questão de apoio da família, eu recebo bastante. Que, sabe, é complicado a pessoa ser escritora e ficar sozinha no meio desse mar. Então, pelo menos a família dá aquela motivada legal, ajuda mesmo. Meus pais mesmo, eles falaram que querem ler pelo menos um capítulo do livro toda noite, em família, mas eu falei, cara, ler em família eu acho que não é uma boa ideia, cara. Não é uma boa ideia, é melhor vocês lerem sozinhos. Mas, se eles quiserem, a gente faz. E eles me apoiam muito, na verdade, nem só a minha família de sangue, mas a família que eu considero meus amigos, minha namorada, me apoiam muito. Nossa, minha namorada mesmo, cara, ela ama falar que eu sou brilhante. Toda vez que ela pode, ela tá lá falando, olha, você é brilhante, você vai ainda decolar muito. Às vezes, quando eu tô muito mal, eu fico meio nervoso em pensar que, meu Deus, as pessoas não estão lendo, sabe? Eu lembro do que eles falam, lembro do que ela fala, me dá um pouco mais de força, porque uma coisa que eu queria citar aqui para um escritor, às vezes é meio complicado lidar com as desculpas das pessoas. Porque a gente entende que nem sempre a pessoa vai querer ler, né? Mas dói, às vezes, a gente receber umas desculpas. Sim. Existem dados tristes de que as pessoas estão lendo cada vez menos. É verdade. É verdade. E isso também me motiva em até fazer um audiolivro. Isso é uma coisa que eu pensava muito, até porque eu tenho uma voz espetacular. Eu tenho uma voz legal, cara. Tem. E até pra citar esse negócio de audiolivro, teve uma ocasião interessante. Isso gera também acessibilidade, né? Para as pessoas com deficiência. Teve uma ocasião interessante. A minha namorada, mais uma vez entrando na conversa aqui, eu já li o livro pra ela. A gente fez uma leitura ao longo de alguns dias, quando eu publiquei o livro. Antes ele estava no Wattpad, né? Então ele tava lá no Wattpad e eu li pra ela ao longo de alguns dias por ligação. Fofo. E eu, e eu não lia, de um jeito normal, sabe? Aconteceu isso aqui, ele disse isso. Não, eu tava lendo como se eu estivesse dublando os personagens. Então eu ficava lendo e ficava incorporando as situações. Sim. E foi muito louco essa experiência, porque primeiro, parecia que eu tava lendo o livro de outra pessoa, não parecia o meu livro. Parecia que eu tava lendo o livro de algum outro escritor. E também, eu consegui ouvir as reações dela.
E, meu irmão, o tanto de choro que rolou. Rolou muito choro. Não sei se você chora fácil, mas... Não, eu sou um pouco difícil. Pois é, eu também Assim, sou. Porque eu sou um leitor voraz. Então eu já li vários livros. O meu Scoob tá lotado. O Scoob, pra quem não sabe, é uma rede social para você colocar os livros que você lê, quer ler, está lendo. E eu leio bastante. E então, pra mim, já sou um pouco mais duro. Não, mas mesmo sendo mais firme assim, eu creio que as coisas que acontecem lá, elas pegam na... Porque, tipo, eu também não sou fácil de chorar, não. Eu sou uma pessoa complicada pra chorar. Só que enquanto eu tava lendo, cara, e interpretando os personagens, eu fiquei mal. Me senti culpado, velho. Eu me senti culpado pelo que eu fiz com meus personagens. Mas isso me motivou a pensar em fazer um audiolivro. O problema é que eu não faço a menor ideia de como que eu faço pra publicar esse audiolivro, como eu faria para as pessoas poderem pagar por ele, porque eu não posso fazer isso de graça, né? Então... Eu já até perguntei sobre o negócio do Spotify, mas sempre disseram pra mim que não tem como botar pra ser pago lá. Se tu publica lá, ele fica lá, mas qualquer um pode escutar. Então, eu tenho que pensar mais sobre isso. Não sei como é que eu vou fazer, mas um dia eu faço com orçamento, um estúdio na minha casa e vou mandar brasa. Porque eu acho que tem até mais potencial às vezes, né? Sim. Enfim, só mais uma vez eu gostaria que você reforçasse onde encontrar o livro. Tá bom. O livro está disponível na Amazon, no site da Amazon. Não sei se tem um site separado, Amazon Kindle. Tem um site separado? Tem o aplicativo do Kindle, que você também pode comprar o livro direto por lá. Tem o aplicativo do Kindle, que dá para instalar lá pela Play Store. E tem o site direto na internet, que é o da Amazon mesmo. Chegando lá no site, você vai na barra de pesquisa, escreve Caça-Trevas. Se quiser escrever o nome completo. Caça-Trevas, Caminhos da Vingança. Bota lá. Na hora que tu vê uma capa com uma máscara enorme no meio, cinzenta, é o livro. Entrando na página, você vai ver lá do lado o preço do livro e vai ver a seção de pagamentos. Na seção de pagamentos, você pode escolher lá se quer pagar em boleto, em débito, crédito, Pix. Depois que comprou o livro, ele tá por R$25. Na verdade, tá por R$24,90, mas é quase 25, né? Depois que comprou o livro, ele vai direto para a biblioteca do teu celular ou para o Kindle, né? E é isso. Pode ser lido por celular, computador, tablet e o Kindle. Obrigado pela conversa, João. Foi muito bom. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Leia um livro. Quem puder aí tá dando essa atenção, porque, gente, não é complicado ser autor em Roraima. Já é complicado ser autor no Brasil, mas em Roraima é mais complicado. E eu sei que às vezes a gente dá aquela preguicinha, né? Mas quem puder pelo menos estar ajudando aí, comprando, ou pelo menos divulgando o nome para outras pessoas que gostem de fantasia, que gostem de uma historinha de ação, eu agradeço. Enfim, já está na minha lista. Esse foi mais um Entrevistas DPE. Eu sou o Thiago Cortes. E se você quer acompanhar assuntos de relevância pública, basta acessar os canais de Defensoria no Deezer, Spotify e YouTube. Até o próximo episódio.